como auxiliar de biblioteca, é importante que você entenda como que é a estrutura física de um livro, né? É claro que você já leu, você já tem livros em casa, você já pegou o livro na mão, mas você sabe todas as terminologias, todos os nomes dados a cada parte do livro. Então, pensando nisso, eu trouxe essa aula, montei essa aula para ti, para você conhecer cada uma das estruturas dos livros, para que você consiga entender e aplicar isso aí também dentro da tua profissão, dentro como auxiliar de biblioteca, você entenda cada uma das partes do livro, porque isso vai te ajudar também lá na nossa aula de restauração, um pouquinho de entender como funciona o processo de restauração de livros. O livro ele vai ter os elementos externos, que são marcador, sobrecapa, capa, que vai ser composta por 4 partes, denominadas de primeira, segunda, terceira e quarta capas, lombadas, orelhas, guarda-miolo e errata. Esses elementos externos, né, estão por fora do livro e aí na imagem você vai poder estar vendo um pouquinho mais deles. É claro que quando a gente fala assim, poxa, mas peraí, não vejo tudo isso olhando para o livro, né? Então a gente tem alguns elementos que, dependendo do livro, ele é substituído, dependendo de outros livros, eles vão aparecer, mas é sempre condizente que esses elementos externos, eles estejam sempre à vista, né? A gente tem os elementos pré-textuais, que são a folha de rosto, o verso da folha de rosto, a gente tem a epígrafe, que é opcional, a gente tem a dedicatória, que é opcional também, agradecimento, que é opcional, as apresentações, que aí já veio uma questão que ela é um pouco mais obrigatória, o prefácio dentro de livros são bem interessantes de ser colocado, o sumário obrigatório, lista de figuras e tabelas, se houver e se for necessário. É claro que quando a gente fala, por exemplo, mas eu vou em livros de contos, livros de histórias, não vai ter lista de figuras e tabelas. Isso é fato, né? A gente tem ali esses elementos pré-textuais, eles vão estar disponíveis para quando a gente vai para livros técnicos, né? Caso eu coloque. E aí nós vamos para os elementos de fatos textuais, que é a introdução de fato, né? Onde a gente vai fazer o livro ele abrange essa introdução dizendo o que vai ter, qual que vai ser o assunto falado e tudo mais, o desenvolvimento do livro, a conclusão desse livro, notas, citações e referências também. Lembrando que nem todos os livros têm, depende muito do livro. Livros mais técnicos, livros mais didáticos, eles têm totalmente esses elementos textuais. Livros de contos, livros de histórias, eles já são menos, não vão ter menos conteúdo, vão ter esses menos elementos textuais. Nós temos também os elementos pós-textuais. Então, os elementos pós-textuais, eles vão ser pós-fácil, anexos, apêndice, glossário, índice e encarte, né? Então, alguns livros vão ter e outros também não. Mas vamos para uma parte mais técnica, né? O que é e para que serve a capa, né? Então, a capa, ela, além de ela ser visualmente, né, o que vai atrair a pessoa, né, o que vai atrair a questão da pessoa para ler o livro, ela também vai proteger o livro, que é onde o livro ele pode ser encadernado ou de brochura. Ultimamente os livros, né, eles são mais de brochuras, né, que a gente tem os livros brochurados, mas também tem os livros de encadernamento. E dentro, na parte central da capa, né, vai estar o nome do autor, o título e talvez o subtítulo, se houver também. A capa ela vai ter vários materiais, como ela pode ser utilizada papel, couro, cartolina, né, cartão, depende muito aí do livro que a gente vai ter. E aí depois a gente tem a lombada, né? A lombada, o lombo, o dorso do livro, essa parte traseira do livro é a parte que liga as folhas do livro onde se encontram a costura. Fica no lado externo do livro oposta ao corte das páginas. Então, a questão do lombo, ele está nas costas do livro, né? E aí também, dependendo de onde como a gente organiza, se for em prateleira, é o que as pessoas também vão ver e deve ter o nome ali, deve ter o nome do livro e do autor também, para que a gente possa sempre entender, para poder ser mais fácil de encontrar o livro. A gente tem a cabeça do livro, que é a parte do cima do livro, onde sempre vai estar provavelmente escrito o título, e também existe a parte do pé do livro, que é onde está escrito o ano da publicação. Para a pessoa entender que às vezes os livros eles têm várias edições, nós precisamos entender qual que é a edição, qual que é a questão que está sendo publicada ali. A gente tem a folha de rosto, né? Então a folha de rosto ela vai apresentar o título, o subtítulo e também o autor. E para que serve a folha de rosto? É para poder proteger o conteúdo do livro. Olá, e também peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você.
Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Do livro e também trazer aí novamente a informação de quem, do que é o livro, quem que escreveu, o subtítulo, né, o que o livro trata e também a publicação, o ano de publicação e a edição. Aí nós temos a cinta, que hoje é raro de se ver em livros, mas antigamente era usado para fechar os livros, e algumas vezes existe até um broche de imã para fechar. É interessante, essa cinta era livros muito grandes, livros grossos, que era difícil de se manter fechado sozinho, eles tinham uma cinta mesmo, como se fosse uma cinta de calça que a gente utiliza, aonde a gente poderia estar utilizando para fechar os livros. Hoje em dia é muito comum ver aquela cinta vertical, aonde na capa traseira é um elástico que passa prendendo a capa da frente. Isso a gente vê muito em agendas, mas em alguns livros também é utilizado. A gente tem a orelha do livro, né, e ela fica na capa, e é uma extensão da capa como se fosse uma aba ou uma asa, né, que vai conter os dados bibliográficos do autor ou comentários sobre a obra. As orelhas excedem-se da capa e se dobram para dentro, e muitas vezes elas vão ser utilizadas como marcadores de página. É interessante a gente ver que a capa do livro ela não termina no final, ela vai ter ali a sua orelha. Alguns livros não têm isso, né? Alguns livros eles vêm sem essa orelha, isso não é um quesito obrigatório, mas o que acontece? Quando se faz o livro, para facilitar também para o leitor, que o leitor não vai conseguir ler o livro todo de uma vez, eles colocam isso para servir como a questão de marcador de página mesmo. Nós temos a guarda de página, né? São páginas que servem de arremate em livros de capa dura. São as primeiras e últimas páginas de um livro visando proteger o miolo na fase de acabamento. Dificilmente a guarda vai ocorrer em livros do tipo brochura. Em geral, ela é mantida em branco por motivos de custo. Então, quando a gente tem livros que são de capa dura, a gente vê que tem uma página em branco antes de começar o livro, que você fala assim, tá, mas para que serve essa página? Ela é para proteger na hora ali da encadernação, na hora de fazer o acabamento do livro, para que não se machuque o miolo, né? Para que não se machuque a parte de conteúdo mesmo, para que a gente não tenha aí uma folha marcada e tudo mais. A gente tem as folhas de guarda, né? Então também chamada página de rosto, contém o nome do autor, logo abaixo o título em destaque, que é em geral colocado, o centro óptico da página, e consta também o nome da editora e o ano da publicação. E a folha de guarda sempre é impressa na página ímpar, é uma característica muito interessante dos livros. Então a gente tem, né, a folha de rosto, que é a folha de rosto, né? Ela é a primeira folha que aparece do livro, que ela vai trazer o título, e ela vai trazer também o nome do autor e o subtítulo. E depois a gente tem a folha de guarda. A folha de guarda vai trazer de novo, né, o nome do autor, o título do livro, o subtítulo, edição, e o nome da editora, para poder saber quem que produziu o livro. E ela sempre é numa página ímpar, tá? Ela sempre vai estar sendo feita numa página ímpar. E essa folha de guarda, ela traz todas as informações necessárias de publicação, copyright, né? A parte ali da editora, quando que foi colocado, a questão de caso preciso para citações. Para depois vir aí os materiais mais pré-textuais, que é o sumário, e aí vem a questão da dedicatória, agradecimentos e tudo mais. O interessante é a gente conhecer essa estrutura de livro, né, conhecer a estrutura física de um livro, é para saber realmente qual parte se enquadra em cada uma, e caso eu precise trocar, caso eu precise fazer alguma restauração, eu entendo em qual parte eu preciso estar mexendo, beleza?
Então é isso, espero que tenha entendido, espero que tenha gostado um pouco sobre como funciona a estrutura física de um livro, como é que funciona tudo isso, para que você consiga aplicar isso na tua profissão. Eu te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!